Olá, pessoal! Nesse capítulo 7, nós falaremos um pouquinho a respeito dos fatos do cotidiano. Grandes ou pequenos acontecimentos são noticiados diariamente. Ao ler uma notícia, podemos reconhecer fatos que ocorram em nossa cidade, no nosso país e até mesmo no mundo. Já em uma crônica, conhecemos a realidade pela percepção do cronista, ou seja, o escritor da crônica, que também se inspira em fatos do cotidiano e leva o leitor a enxergar o dia a dia com outros olhos. Tá? Então, aqui ele fala sobre duas coisas, dois gêneros textuais em que a gente pode estar vendo fatos do cotidiano sendo narrados, certo? Numa notícia ou numa crônica, tá? Os dois utilizam-se dos fatos do cotidiano para poder escreverem os seus feitos. No entanto, eles têm uma diferença, tá? E nós veremos a seguir a notícia primeiramente, tá? E na sequência a gente passa a entender o que seria uma crônica, tá bom? O que as pessoas da imagem estão fazendo, tá? Pare, observe, pense. Você tem o hábito de ler notícias ou outros textos que tratam de fatos do dia a dia? Como você faz isso? Né? Pare também, pense e guarde aí. Na aula online a gente vai discutir a respeito. A notícia e a crônica são gêneros que tratam de fatos do cotidiano. Em que suportes esses textos podem ser encontrados? Tá? Nós veremos isso na sequência das aulas, ok? Então, até mais para comentarmos sobre isso. E na página 12, a gente vem com uma notícia. Ele pode, né, esse gênero de notícia, ele apresenta vários tipos de assunto. Desde pequenos acontecimentos no nosso bairro, por exemplo, como até eventos extraordinários pelo mundo afora, tá bom? Então, aqui é uma notícia que veio de exemplo para nós, né? Ó, comunidade se organiza e transforma o lixão em área de lazer, certo? Então, aí você vê que é uma notícia mais voltada para um determinado lugar, né? Ó, isso é o título da notícia. Depois, ó, após a adoção, um terreno baldio na cidade dos funcionários vira um espaço de convivência. Essa parte aqui que vem numa letra um pouquinho diferenciada, tá? Ela vem explicando um pouco mais sobre o título. Ela é chamada de linha fina, tá? A linha fina, então, ela explica o título, que o título também pode ser chamado de manchete, tá? Depois veio o primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo de uma notícia é chamado de lead, tá? Ele tem as informações, como, por exemplo, onde, como aconteceu, quando aconteceu, quais as pessoas envolvidas nesta notícia, tá? Normalmente o lead tem essa função. Depois, aqui mais para baixo, ó, vai ser o corpo da notícia, ou seja, a notícia em si, tá? Então, estas partes que a Pro falou que compõem, né, uma notícia, ok? Então, é o título ou manchete, a linha fina, que explica um pouco mais sobre o título. Depois, esse primeiro parágrafo que respondem as questões de como, onde, quais os envolvidos, é chamado de lead, tá? E aqui para baixo, o corpo da notícia, que seria a notícia em si, as explicações do que acontece ali nessa notícia toda. Aquela parte que a Pro mostrou e também aqui, ó. Isso tudo é o corpo da notícia, até o finalzinho dela é considerado o corpo da notícia, tá? Aí nós temos alguns exercícios que faremos a seguir, né, da leitura da notícia, tá? E aqui mais alguns exercícios na página 15 e na página 16, olha, ele finaliza com as partes da notícia,
tá? Que foi o que a Pro falou, ó, o título. Também é conhecido como manchete, formado por poucas palavras que chamam a atenção do leitor para o assunto que será apresentado. A linha fina, que é um texto que aparece logo após o título, complementando-o. O lead, que é o primeiro, às vezes os dois primeiros parágrafos de uma notícia, e ele costuma responder às perguntas o que, quando, onde, quem, como e por que, né, essa notícia está sendo veiculada. E o corpo do texto é o desenvolvimento detalhado do assunto da notícia, tá bom? Os principais veículos de comunicação de uma notícia, né, são os jornais impressos ou online, as revistas, os telejornais, tá? E os podcasts hoje. Tem muita notícia aí que é mais atualizado, que é mais da geração mais nova, enfim, mas que está fazendo parte, né, do dia a dia das pessoas hoje. O podcast também é um veículo de notícias muito importante. A notícia tem como objetivo informar o leitor sobre os acontecimentos atuais. Geralmente, ele apresenta um título ou a manchete, a linha fina, o lead, o corpo do texto. E estas notícias podem ser veiculadas em jornais, revistas, impressos ou digitais, ou telejornais e programas de rádio. E acrescentando o que a Pro falou, os podcasts vindos de maneira online ou offline, ok? Então, agora nós retornaremos, tá, para a página inicial, onde há a notícia completa, tá? Ó, página 12 e 13, vocês vão ler a notícia, desculpa. E depois vocês farão os exercícios da página 14, de 1 a 6, e da página 15, de 7 a 12, tá bom? E aí nós faremos a conferência dessas notícias, ó, desses exercícios durante a nossa aula online, ok? Obrigada e até lá!